Capítulo 240. Monian. Uma flecha dourada de luz disparou. Parecia dividir o espaço e era como uma estrela cadente enquanto avançava em direção aos discípulos corruptos. No começo, a flecha de luz tinha apenas o tamanho de uma flecha normal. Mas à medida que voava, crescia e sua aura tornava-se incrivelmente aterrorizante. Todo o céu e a terra tremerão por causa disso. No momento em que a flecha estava a 16 quilômetros dos discípulos corruptos, ela havia crescido mais de 30 metros de largura. Estrondo. Os céus tremerão e a terra tremeu. Uma energia aterrorizante explodiu em todas as direções. Uma enorme vala havia sido cavada no solo. Era impossível ver o fundo. Todos os atingidos por aquela flecha de luz explodirão. Sangue encheu o céu. Mais da metade dos 1000 discípulos corruptos foram mortos por aquela única flecha. Quanto aos que sobreviveram por sorte, foram abalados apenas pela onda de choque da flecha. Eles estavam vomitando sangue enquanto caíam no ar. O poder daquela flecha abalou o céu e a terra. O mais chocante era que possuía uma vontade transbordante que instintivamente levava à subserviência. Que assustador! Sung Mingyuan e os outros ficaram absolutamente estupefatos. Havia mais de 1000 discípulos corruptos lá. E isso não era muito menos do que quantos discípulos monásticos eles tinham aqui. Também havia pelo menos 8 discípulos principais. Mas aquele ataque incluiu todos os 8. Essa era praticamente a habilidade de um ser sobrenatural. Desses 8 discípulos principais, apenas um reagiu rápido o suficiente e trouxe um estranho escudo de pagode para bloqueá-lo. Mas o escudo do pagode imediatamente se desfez após o ataque. Todos os outros discípulos principais morreram. Dos discípulos comuns, apenas 400 conseguiram sobreviver felizmente porque não estavam dentro do alcance da flecha. Mesmo assim, mais da metade deles ficaram gravemente feridos. Todos eles tinham visto cenas cruéis e ferozes, mas nunca tinham visto algo tão feroz. O coração de Long Shen também estava batendo forte. Ele não ficou chocado com o quão poderosa aquela flecha era. Ele ficou chocado com a vontade que havia naquela flecha. Essa foi a primeira vez que ele viu um ataque contendo a força de vontade. De todos os presentes, apenas Long Shen podia sentir isso. Isso porque os ataques de Long Shen também continham vontade. Os dois testamentos não eram inteiramente idênticos. Mas havia uma parte que era a mesma. O testamento de ambos continha uma espécie de crença em ser inigualável. Diante daquela vontade, a confiança daqueles inimigos não havia resistido a um único golpe. Esses discípulos centrais foram suprimidos por essa vontade. Diante daquela vontade, eles se desesperarão, como se fossem completamente insignificantes e incapazes de opor qualquer resistência efetiva. Embora essa vontade só pudesse suprimi-los por uma fração de segundo, esse segundo foi o suficiente. Correr. Ninguém sabia quem havia gritado isso entre os discípulos corruptos, mas todos começaram a fugir. Não podemos deixá-los fugir. Vamos detê-los. Vendo que os discípulos corruptos foram derrotados, os discípulos do mosteiro definitivamente não poderiam perder uma oportunidade tão boa. Não há necessidade. Long Shen balançou a cabeça, parando todos.
Ele tinha acabado de detê-los quando aquele homem no topo dos portões da cidade sorriu friamente. Ele ergueu o arco lentamente, a mão direita puxando a corda. Desta vez, todo o foco de Long Shen estava em seus movimentos, e ele podia ver que no instante em que puxava a corda, incontáveis pequenas runas se iluminavam levemente em cima de seu arco. De repente, toda a energia do céu e da terra foi absorvida e uma única flecha apareceu em seu arco. Que arma poderosa! Na verdade, pode absorver a energia do céu e da terra. Long Shen ficou chocado. Essa foi a primeira vez que ele ouviu falar de tal arma. 1000 flechas. Uma única flecha disparou. Mas no caminho, ele se dividiu em 1000 raios de luz. Diante de seus olhos chocados, os discípulos corruptos foram todos abatidos por aquelas flechas de luz. Apenas aquele discípulo central que sobreviveu foi capaz de resistir com sua poderosa base de cultivo. Erguendo sua espada, imagens de espadas apareceram no céu, cortando dezenas de flechas de luz. Mas com o ataque anterior e este, seu corpo já estava à beira de quebrar. Bloquear aquele golpe o fez vomitar sangue. O mais assustador de tudo, depois desses 2 ataques, sua coragem foi completamente quebrada. Ele não conseguia nem pensar em lutar. Tudo o que ele conseguia pensar era correr. Em apenas algumas respirações, mais de 1000 discípulos corruptos morreram, deixando para trás apenas este discípulo gravemente ferido fugindo para salvar sua vida. Aquele homem sorriu levemente ao ver aquele discípulo central fugindo. Ele puxou a corda do arco. Um som leve soou. Por alguma razão, aquele som leve fez o coração de todos tremer. Aquele discípulo central de repente enrijeceu, seu corpo não se movendo mais. Ele então vomitou sangue. Dentro desse sangue estavam pedaços de seus órgãos quebrados. Depois disso, ele caiu no chão, com os olhos cheios de terror. Um pássaro assustado pelo mero som de um arco, Todos os discípulos do mosteiro pensaram nessa expressão. A cena diante deles era exatamente a mesma daquela história. Long Shen respirou fundo. Essa pessoa era incomparavelmente profunda. Não apenas sua habilidade de combate era incrivelmente poderosa, mas sua inteligência também era incrível. Esses 2 ataques quebraram completamente a confiança daquele discípulo central. Depois de fazer isso, apenas uma simples flecha contendo sua vontade e força espiritual foi capaz de matar um poderoso discípulo central. Nem é preciso dizer que a força e a sabedoria dessa pessoa eram extremamente altas. Essa pessoa guardou o arco quando de repente se virou para olhar para Long Shen. No instante em que seus olhos encontraram os de Long Shen, ele tremeu levemente. Long Shen também estava olhando em seus olhos. Ele podia sentir seu sangue fluindo mais rápido no instante em que seus olhos se encontraram. Uma enorme quantidade de intenção de batalha disparou de dentro dele, dando-lhe um susto. Ele rapidamente suprimiu essa intenção. Ele realmente sentiu vontade de lutar com esse sujeito terrível. Esse foi um sentimento misterioso. Essa pessoa também foi afetada por Long Shen. Seu manto esvoaçava sem nenhum vento. Ele rapidamente suprimiu sua própria aura. Ele puxou o capuz para trás e revelou seu belo rosto. Seu olhar era elétrico e suas sobrancelhas em forma de espada apontadas para cima. Mas seu queixo era um pouco mais largo,
mostrando que ele ainda não era totalmente adulto. Seus olhos eram extremamente profundos, mas no fundo havia algum tipo de sentimento indescritível. Depois de revelar seu rosto, ele ficou com os braços cruzados atrás das costas, olhando para o céu em um ângulo de 45 graus, sua expressão solitária enquanto dizia: 10 anos eu vaguei com meu arco, minhas flechas fazendo o céu e a terra tremerem. Os 9 céus, 10 terras e todo o universo irão girar em torno de mim. Somente eu, Monian, ascenderei à glória. Sua voz era extremamente sombria, e a cadência com que ele falava fazia parecer que ele era um verdadeiro especialista, um especialista tão poderoso que era triste. Combinado com sua expressão e os cadáveres espalhados pelo chão, ele parecia um especialista solitário no pico do mundo. Essa pessoa então pulou da muralha da cidade e começou a caminhar para longe. As pessoas ficaram chocadas ao ver que a cada passo que ele dava, ele atravessava vários quilômetros. Ele parecia estar apenas passeando com confiança e à vontade. Em um instante, ele já estava a 80 quilômetros de distância, desaparecendo da vista de todos. Depois que essa pessoa desapareceu, os portões da cidade se abriram lentamente. Um esquadrão de soldados saiu para investigar a situação. Todos começaram a comemorar quando viram os cadáveres no chão. Que dominador! Mas ele realmente tem as qualificações para ser dominador. Ele era absolutamente aterrorizante. Guiyang ainda estava olhando na direção em que o homem havia desaparecido. Ele ainda estava completamente chocado. Apenas aquele homem com um arco conseguiu exterminar mais de 1000 discípulos corruptos. Aqueles discípulos corruptos incomparavelmente cruéis e selvagens foram mortos tão facilmente quanto galinhas por ele. Quem era aquela pessoa, Long Shen? Perguntou Tang Wan'er. Todos o viram olhar para Long Shen antes de sair. Além disso, ele só revelou seu rosto depois de ver Long Shen. Nenhum deles sabia o motivo. Long Shen balançou a cabeça. Ele também ficou chocado. Ele não sabia por quê, mas sentia uma familiaridade com aquela pessoa. Era provável que os dois possuíssem algo semelhante para ele ter sentido tal sentimento. Não importa quem ele seja, pelo menos não é um inimigo. Long Shen sorriu levemente, suprimindo seu choque. Todos os outros assentirão, regozijando-se por dentro. Se um sujeito tão aterrorizante fosse um inimigo, isso seria um pesadelo absoluto. Nós nem sabemos de que seita ele é. Sua base de cultivo não é tão diferente da nossa, mas sua habilidade de combate é tão assustadora. Essa pessoa liberou parte de sua aura enquanto atacava, e ele ainda deveria estar no reino inicial da transformação do tendão. Esse era o mesmo nível das bases de cultivo de todos os outros. Mas sua força era praticamente horrível, fazendo seus corações tremerem. Não pense muito nisso. Alguns de vocês recolhem as cabeças intactas. Conseguimos um bom lucro por causa dele, sorriu Long Shen. Todos tremerão. Long Shen estava dizendo que a pessoa que se chamava Monia não era um discípulo do caminho justo, mas um cavaleiro desonesto. Caso contrário, porque ele não iria querer as cabeças daqueles discípulos. Essas cabeças poderiam ser trocadas por uma recompensa de pontos. Ele era poderoso e misterioso. Long Shen não foi capaz de impedir que seu próprio sangue esquentasse.
Dentro do mesmo reino, ele nunca conheceu alguém que fosse páreo para ele ainda. Mas uma vez que ele viu esse sujeito Monian, seu sangue começou a ferver com antecipação. Com pessoas como ele existindo, ele não seria tão solitário no futuro. O campo de batalha foi rapidamente limpo. Eles encontraram mais de 700 cabeças intactas, e 3 delas eram discípulos centrais. O resto tinha sido quebrado em pedaços. Também havia algumas pessoas que foram à cidade para investigar, mas tudo o que descobriram foi que Monian apareceu misteriosamente do nada. Ao chegar, disse a todos os soldados que fechassem os portões e não saíssem da cidade. Quanto ao que aconteceu depois, todos eles viram. Long Shen examinou atentamente o mapa. Este lugar era chamado de Cidade Nanli, e era a região que eles deveriam proteger. Eles eram essencialmente a vanguarda e sua principal tarefa era apenas proteger este lugar. Eles teriam que esperar por mais apoio aqui. Uma parte de vocês vão ajudar todos na cidade a se retirarem daqui. Houve uma breve janela agora antes que mais discípulos corruptos invadissem. Eles precisavam que todos os plebeus se retirassem. Uma vez que mais discípulos corruptos chegassem, eles não seriam necessariamente capazes de proteger toda a cidade. Os plebeus definitivamente acabariam massacrados. E quando chegasse mais apoio, este lugar já teria se tornado um campo de batalha. Era necessário que os plebeus saíssem por enquanto. Enquanto os plebeus se retiravam lentamente, a placa de jade na cintura de Long Shen aqueceu de repente. Ele rapidamente foi verificar, mas sua expressão mudou repentinamente quando ele leu as novas informações. Este é um idioma chinês. O significado é que alguém que experimentou algo aterrorizante acabará se apavorando mais facilmente com aquela coisa. Capítulo 241 Seita Rede de Sangue Traiçoeira. O que está acontecendo Long Shen? Tang Wan'er foi o primeiro a notar a mudança de expressão de Long Shen. Long Shen não respondeu. Ele pegou um mapa e seguiu por um certo caminho, encontrando um nome familiar, Phoenix Cry. Wan'er, eu tenho que sair por um tempo. Estou colocando você no comando temporariamente. Long Shen guardou o mapa e deu a Tang Wan'er o ladrilho de jade. Esse ladrilho de jade era chamado de ladrilho de transmissão e era usado para transmitir informações. As runas internas eram capazes de transmitir informações por meio de flutuações espirituais. Long Shen acabara de ver o diagrama de quais grandes seitas estavam protegendo quais áreas haviam saído. Ele tinha visto o nome da seita Bloodnet. Ele se lembrava desse nome. A seita Bloodnet tentou devorar a mina de pedra espiritual sob a capital Phoenix Cry por conta própria. Mas no final, eles falharam. Pelo diagrama, ele viu que a seita Bloodnet estava encarregada de defender a Cordilheira Lu, um perímetro de 400 milhas. Ficava a apenas 3.000 milhas da capital e era considerada a fronteira do Império do Grito da Fênix. Se o caminho corrupto invadisse, mas a seita Bloodnet agisse como se não pudesse detê-los e deixá-los passar, então esses discípulos corruptos desencadeariam uma calamidade na capital. Naquela época, todas as seitas puldarussas haviam dividido a mina de pedra espiritual. Apenas a seita Bloodnet foi expulsa. Um ancião da seita Bloodnet chamado Zhao Shangxing até queria humilhar Long Shen, apenas para ser expulso por Tu Fé.
Agora que eles estavam encarregados de proteger a área à frente do Phoenix Cry, então com seu ódio por esse assunto, era muito provável que eles fizessem algo sinistro. Foi por isso que a expressão de Long Shen mudou. Seus pais ainda estavam em Phoenix Cry. Ele estava preocupado e teve que fazer uma viagem até lá. Tangvanher levou um susto quando Long Shen estendeu o jade de transmissão para ela. Os outros também olharam para Long Shen em estado de choque. Long Shen era o pilar de todo o grupo. Se ele fosse embora, seria um duro golpe para o ânimo de todos. Não tenho tempo para explicar. Tenho que sair de viagem, mas volto rapidinho. Minha estimativa é que as forças principais do caminho corrupto só chegarão daqui a 3 a 5 dias. Os que estão chegando agora são apenas algumas potências menores tentando obter algum lucro fácil. Eles não são tão assustadores. Depois das 2 últimas batalhas, você já deveria ter superado seu medo delas. Enquanto vocês trabalharem juntos, esses discípulos corruptos inferiores não serão páreo para você. Long Shen sorriu levemente para Tangvanher e pressionou o ladrilho de jade em sua mão. Você é a deusa em nossos corações, então acredito que você será capaz de liderar todos adequadamente. Segurando o ladrilho de jade, Tangvanher sentiu como se fosse incomparavelmente pesado. Long Shen estava colocando a vida de todos em suas mãos. Ela achava difícil respirar. Este fardo era muito pesado. Agora ela finalmente entendia quanta pressão havia nos ombros de Long Shen. Não tenha medo. Não deve haver nenhuma batalha em grande escala por alguns dias. Com o Wild presente, definitivamente não será um problema. Wild, fique aqui e ouça a irmã Vanner. Esmague quem ela mandar, disse Long Shen ao Wild. Wild acenou com a cabeça diretamente. Embora ele não entendesse por que Long Shen teve que sair de repente, ele estava acostumado a ouvi-lo. Long Shen então disse aos outros discípulos principais: cabe a vocês proteger os discípulos do mosteiro. Voltarei o mais rápido que puder. Long Shen formou um selo de mão na frente dele e uma enorme força espiritual se espalhou. Uma figura branca como a neve apareceu diante de todos. A pequena neve rugiu para o céu. Normalmente, Little Snow era mantido dentro do espaço espiritual de Long Shen. Se Long Shen o trouxesse de repente durante uma batalha, ele definitivamente seria de grande ajuda. Mas desta vez ele estava convocando Little Snow por sua velocidade. Pulando de costas, Little Snow disparou, desaparecendo imediatamente da visão de todos. Tangvanher apertou firmemente o ladrilho de jade. Ela se virou para todos: agora que Long Shen nos deixou temporariamente, precisaremos ser ainda mais cuidadosos. Ninguém pode escorregar durante esse tempo, caso contrário, nem terei cara de vê-lo novamente. Sim. As expressões de todos eram graves. Todos eles entendiam o temperamento de Long Shen. Ele já havia dito a eles que sua maior esperança era voltar ao mosteiro com todos vivos. Agora, suas vidas não eram deles, mas de todos. Se eles permanecessem vivos, haveria maior esperança para as pessoas ao lado deles permanecerem vivas. Isso era o que significava ser uma equipe. 6 horas depois que Long Shen os deixou, um grande número de plebeus começou a se retirar loucamente da fronteira de Phoenix Cry.
Nenhum deles imaginou que as batalhas dos justos e corruptos que eles ouviram nas histórias ocorreriam de repente perto de Phoenix Cry. Os soldados perto da fronteira estavam todos ajudando-os a evacuar com urgência. Lord Marquês, esses plebeus estão evacuando muito devagar. Se o caminho corrupto atacar, não haverá tempo suficiente para tirar todos de lá. Um soldado relatou respeitosamente a um homem de meia-idade em armadura dourada. Aquele homem de meia-idade tinha nariz de leão e boca larga. Mesmo sem nenhuma expressão, ele ainda parecia extremamente imponente, como uma espada embainhada. Embora ele ainda não tivesse liberado seu lado afiado, ele ainda emitia uma pressão poderosa. Essa pessoa era o pai de Long Shen, o Marquês de Supressão de Fronteira, Long Tianxiao. Depois que tudo na capital se acalmou, ele se recusou a ficar na capital. Em vez disso, ele trouxe sua esposa para a estação de fronteira. Long Tianxiao tinha laços profundos com este lugar e comparado a capital com aqueles pequenos esquemas ou cartos, ele preferia viver uma vida simples e sincera entre os plebeus. Aqui ele poderia ser livre e desenfreado. Mesmo que sejam muito lentos, não há nada que possamos fazer a respeito. Não podemos deixar ninguém para trás, jovem ou velho. Os discípulos da seita estão à frente nos protegendo. Devemos ter tempo suficiente para evacuar. Basta enviar um pedido para tentar acelerar as coisas, disse Long Tianxiao gravemente. Sim. Aquele soldado se virou e saiu. Um sujeito muito grande e corpulento se aproximou apressadamente. Tio Long, o sinal de emergência veio da frente. Os discípulos corruptos provavelmente mataram no caminho. Aquele homem grande era Shi Feng. Embora ele fosse genro do imperador agora, ele idolatrava Long Tianxiao desde a infância. Ele havia pedido ao imperador que sempre ficasse ao lado de Long Tianxiao na fronteira. Atualmente, Shi Feng atingiu o pico da condensação de sangue. Ele estava a apenas um passo da transformação do tendão. Ele era o membro mais forte da geração júnior em Phoenix Cry. As pupilas de Long Tianxiao encolheram. Ele perguntou, como eles invadiram tão rápido? Todos aqueles discípulos da seita foram derrotados. Apenas um tempo atrás, eles viram um grande número de bestas mágicas voando sobre eles. Houve especialistas que gritaram para evacuar com calma e evitar qualquer pânico. Eles disseram que havia discípulos da seita à frente. Como eles foram derrotados tão rapidamente? Os discípulos corruptos eram tão poderosos. A situação ainda é desconhecida. Tudo o que vimos foi que os da frente acenderam o sinal de emergência. Os discípulos corruptos provavelmente nos alcançarão aqui muito em breve. A expressão de Shi Feng também era extremamente grave. Reúna todas as tropas. Não importa o que aconteça, não podemos deixar os discípulos corruptos massacrarem esses plebeus inocentes. Seguindo as ordens de Long Tianxiao, aqueles soldados que estavam ajudando todos a evacuar se reuniram. Havia um total de 50.000 soldados aqui. Esse foi o poder militar total desta fronteira. A maioria desses soldados cresceu aqui. Eles tinham fortes laços com este lugar. Agora que o caminho corrupto havia invadido, todos eles estavam na frente dos portões da cidade, apertando firmemente suas armas e prontos para lutar a qualquer momento.
Ao mesmo tempo em que Long Tianxiao reunia seus soldados, a 100 milhas de distância, havia uma dúzia de jovens vestindo mantos da seita Bloodnet. Eles estavam observando silenciosamente Long Tianxiao e os outros. Irmão aprendiz Sênior Lu, está tudo bem para nós fazermos isso? Perguntou um deles preocupado. De que você tem tanto medo? O Elder Zhao Shangqing já nos deu aprovação. Um homem com uma expressão extremamente sombria respondeu friamente: aqueles malditos idiotas do Fênix Cry deveriam todos morrer. Principalmente aquele pai e filho da família Long. Eles deveriam morrer 100.000 vezes. Originalmente, a mina de pedra espiritual de Fênix Cry foi notada há muito tempo por nossa seita Bloodnet. Se não fosse por aquele pai e filho da família Long arruinando nossos planos, todas aquelas pedras espirituais teriam caído no bolso de nossa Bloodnet Sect. Foda-se, só de pensar nisso me dá vontade de matá-los. Foi muito difícil para mim organizar uma missão tão fácil para meu irmãozinho. Ainda não acredito que ele acabou morrendo por causa disso. Estou tão chateado que gostaria de poder cortar pessoalmente as cabeças da família Long. Aquele homem, que havia sido chamado de irmão aprendiz Sênior Lu, cerrou os dentes. Aquele homem vestido de branco, que Long Shen havia matado naquela época, era seu irmão mais novo. Ele pensou em dar a seu irmãozinho uma oportunidade de se destacar um pouco, mas seu irmãozinho acabou morrendo. Até ele acabou punido depois. A questão da mina de pedra espiritual fez com que a seita Bloodnet sofresse uma perda dupla. Além disso, eles foram tratados como motivo de chacota pelas outras seitas vizinhas. E agora, todos dentro da seita Bloodnet odiavam Long Shen e Long Tianxiao. Eles ficaram esquentados ao descobrir que tiveram a sorte de serem nomeados para esta posição que ficava perto da fronteira de Fênix Cry. Eles poderiam aproveitar essa oportunidade para deixar outra pessoa fazer o trabalho sujo. Zhao Shangqing, o ancião que havia sido expulso da discussão da mina de pedra espiritual pelas outras seitas, disse diretamente aos discípulos para deixar propositadamente um esquadrão de discípulos corruptos passar para massacrar todos perto da fronteira do Fênix Cry. Embora eles fossem punidos por negligência, a punição não seria tão ruim assim. A morte de um casal de plebeus não traria muitas repercussões. Eles não podiam ir pessoalmente matar Long Tianxiao, mas deixá-lo morrer para os discípulos corruptos também foi uma boa vingança. Foda-se, não acredito que Long Shen conseguiu se juntar ao mosteiro Xuantian. Se eles estivessem juntos, poderíamos ter mandado os dois para o inferno juntos. Bufou Lu, irmão aprendiz sênior. Aqueles outros discípulos ao seu redor não disseram nada. Eles eram todos antigos discípulos, e seu status era semelhante ao dos irmãos aprendizes do monastério de Xuantian. Eles não foram autorizados a participar diretamente da batalha desta vez. Esse foi um acordo tácito que foi retido por incontáveis anos pelos caminhos corruptos e justos. Todos eles usariam apenas novos discípulos para essas batalhas a fim de moderar suas vontades. Daqui a pouco, enquanto Long Tianxiao morrer, emitiremos o sinal furtivamente para trazer os outros discípulos para salvar os outros. Enquanto não morrerem muitas pessoas, ninguém vai suspeitar que fizemos alguma coisa. Todo mundo entendeu. Essas pessoas assentirão, observando de perto os portões da cidade. Long Tianxiao tinha acabado de reunir todos os guerreiros.
Ele ainda não tinha dito nada a eles quando sua expressão mudou de repente e ele olhou para longe. Mais de 30 discípulos corruptos vestindo túnicas cor de sangue estavam correndo, todos sorrindo sinistramente. Long Tianxiao queria dar a todos um discurso de moral, mas uma vez que ele viu as bases de cultivo daqueles discípulos, seu coração ficou gelado. Eles estavam todos no reino da transformação do tendão. Embora fosse apenas o reino inicial da transformação do tendão, cada uma de suas horas era mais de 10 vezes mais forte do que a aura de seu reino tardio da transformação do tendão. Long Tianxiao respirou fundo. Ele passou a vida em batalha e nunca se desesperou. Mas esta foi a primeira vez que ele lutou em uma batalha onde seu oponente o superou tanto. Embora soubesse que morreria, Long Tianxiao ainda sacou seu sabre. Não havia retirada possível daqui. Olhando para os inimigos corruptos, ele viu que eles estavam a menos de 300 metros de distância. De repente, ele rugiu e atacou os discípulos corruptos. Seguindo Long Tianxiao, todos os outros soldados avançaram sem medo da morte. Aqueles discípulos corruptos sorriram cruelmente, sacando suas próprias armas. Zumbido. Assim que os dois estavam prestes a colidir, uma enorme lâmina de vento cortou os discípulos corruptos e um grito alto sacudiu o céu e a terra. Guerreiros do grito da Fênix, retirem-se. Deixe este lugar para mim. Devido ao status de Xu Feng como imperador, quando Xi Feng se casa com alguém de sua família, ele automaticamente se torna que literalmente significa genro do imperador.